Uma vaga precisa de pelo menos 100 pessoas concorrendo nessa vaga. Se o teu colaborador não tem essa consciência dentro da tua empresa, se o que eu faço para ele reter é só salário, ele vai embora. Porque sempre tem alguém que paga mais. Estava contratando um supervisor. Aí o cara botou lá, híbrido. Tchau. Então tem muita possibilidade para ele sair também. Ele olha pro lado, tem uma vaga ali que está pagando R$500 a mais. Por que eu ficaria aqui? Recebi 5 currículos, aí eu quero dar sorte de um desses currículos, querer a minha empresa, ter a senioridade que eu preciso, a habilidade que eu preciso e aceitar o preço que eu estou pagando. Então eu preciso, primeiro ponto, educação interna. Se eu fosse Augusto, mas eu estou precisando é contratar pessoas mais experientes. Eu vou chegar nesse ponto, tá, Márcio? A primeira coisa que a gente precisa se conscientizar, o mercado não vai formar, então a primeira coisa, eu preciso virar uma empresa de educação. Eu preciso, e aí para virar uma empresa de educação interna, que independente de novo, então, se é serviço, se é produto, os dois, a indústria, qualquer coisa, precisa de educação interna. Eu preciso primeiro, qual que é o meu método? Porque, Márcia, o que é um método? É tirar da tua cabeça as tuas habilidades e colocar em 2, 3, 5 pontos. Quais são os fundamentos? Augusto, mas existem muitas especificações de clientes específicos. Sim. Deixa eu explicar isso aqui, daí eu te passo de novo. Existem muitas coisas específicas. Cada cliente é um cliente, mas tem várias coisas que são repetidas que eu não transformo ela em método. Então, tudo aquilo que é repetido, eu não vou contar com o bom senso das pessoas que estão chegando no meu negócio. Eu vou contar com metodologia. Entende? Eu preciso de um método. Então, na minha consultoria comercial, eu tenho um método na de marketing, um método na de tecnologia, tem método para quê? Para quando a pessoa chega no onboard, por exemplo, no boas-vindas da empresa, ela já vai receber o método, vai receber cultura. Então, primeira coisa, eu preciso de educação. Augusto, com que frequência eu deveria treinar o meu time? Com a máxima frequência que você puder. Por exemplo, serviço, a gente treina uma vez por semana. É um treinamento semanal, não é um treinamento mensal. Tem empresa que faz um treinamento semestral. Às vezes a empresa faz uma convenção anual e pronto. Turma, nós seres humanos somos seres de hábitos. Para a gente aprender algo, precisa de frequência, que se não precisasse, não precisava dar aula de revisão na faculdade, não precisava dar aula de revisão lá no ensino médio, não precisava você que tem... Quem tem habilitação aqui? Então, a maioria de vocês tem habilitação. Era fazer uma aula e ia fazer a prova. Se não precisasse revisar para poder aprender, sim ou não? Nossos colaboradores é do mesmo jeito. Augusto, mas eu já pedi 20 vezes, vai pedir 50. 100 vezes, e é isso mesmo. Até porque existe uma tratativa diferente entre júnior, pleno e sênior. Eu vou entrar nisso agora porque não é a tua pergunta, tá, Márcio? Mas tu queria adicionar alguma coisa sobre isso? Eu vou continuar a tua pergunta. Alguém consegue passar pela aqui? Porque senão... Acontece em mais algum segmento ou só com a Márcia aqui? Acontece com 100% da gente, sim ou não? Comigo também acontece, Márcia. Agora, aí eu vou aprofundar a tua pergunta, que é uma pergunta que eu acho que a maioria sofre a mesma coisa que a gente, tá, Márcio? Porque eu também sofro em manter gente engajada, em trazer gente muito boa. O salário é alto. Eu não posso pegar um consultor, um advisor lá, um conselheiro do meu negócio e pagar R$3.000. Não tem como. Eu nem consigo começar a contratar. Nem consigo. Entende? Porque não tem sentido. Como é que esse cara vai prestar consultoria, por mais que tenha o nosso treinamento, por mais que tenha a nossa metodologia, por mais que tenha os frameworks, as ferramentas, essa pessoa precisa ter experiência. Essa pessoa precisa ter... Por exemplo, Priscila, tu passou quantos anos na última empresa? 10 anos no setor comercial de outra empresa. Expansão de outra empresa. Até 10 anos só em uma empresa, fora os outros. Então não tem como a gente olhar para o mercado, principalmente serviço agora, se eu não pensar nisso. Agora vamos lá. Augusto, beleza. Primeira coisa, eu preciso me transformar numa empresa de educação interna. Treinamento diário, ótimo, perfeito. Eu preciso recorrentemente treinar essa pessoa. Segunda coisa, Augusto. O que faz essa pessoa vir para a tua empresa e não para outra pessoa? Ou para outra empresa, Márcio? Entende? Essa segunda pergunta. Qual que é o meu diferencial competitivo para essas pessoas? Diferencial competitivo para essas pessoas que vão entrar aqui. Qual que é o meu diferencial? É cultura? É salário? Na grande maioria das vezes eu não vou conseguir concorrer com a grande multinacional, multi-bitrilhão, não consigo. Agora, o que eu entrego a mais para essas pessoas? O que eu entrego a mais? Entende? O que é o pertencimento a quê? Porque, por exemplo, às vezes a gente pergunta, turma, vocês contratam? Não, Augusto, mas a pessoa está fora da minha cultura. E qual que é a tua cultura? Grilo. Não sei. Qual que é a tua missão? Qual que é a causa que a empresa defende? Qual que é o propósito que a empresa defende? O que são os valores da empresa? Me diz os valores da tua empresa. Não lembro. Se tu que é o dono não lembra, teu time não vai lembrar. Então, o que eu tenho de diferencial para fazer essas pessoas permanecerem, ficarem... Né? Eu citei alguns aqui, o desenvolvimento, né? PDI, PDL... PCCR, né? Tudo que eu posso fazer enquanto empregador, eu preciso fazer. Programa de desenvolvimento individual, programa de desenvolvimento de liderança,
plano de carros, carreiras de remuneração, e tem muitas outras coisas, mas vamos lá. Aí, Augusto, eu quero resolver contratação, isso aqui é depois que entra, né, Márcio? Eu quero resolver contratação. Aí eu vou para o cerne da pergunta, que é o ponto 3 agora, tá, Márcio? A grande maioria dos empresários, todos nós sofremos com contratação de pessoa boa, sim ou não, turma? Vamos ser honestos, 100% da sala, sim ou não? Agora, quanto tempo nós dedicamos em resolver esse problema? Quanto tempo por dia eu estou pensando nesse problema? Se é um problema recorrente de todo mundo, porque, por exemplo, turma, eu também tenho esses desafios, mas todo dia tem gente procurando no meu direct, no direct do Gui, querendo trabalhar na empresa. Entende? Então, Augusto, o que eu preciso pensar? Quais são os princípios? Primeira coisa, quando eu vou fazer um processo de contratação, Márcio, eu preciso saber quais são os meus diferenciais, por quê? Eu não contrato alguém, eu vendo o meu negócio para uma boa pessoa. Lá na empresa a gente não chama de colaborador, não chama de funcionário, não chama de empregado. Lá é os aceleradores. Nós chamamos de aceleradores. Eu disse para a Priscila, quando eu fui contratar a Priscila, eu disse, Priscila, vai dar muito trabalho aqui. Aqui tem isso aqui é ruim, isso aqui está errado, isso aqui tá feio, isso aqui está desorganizado, isso aqui vai dar trabalho para caramba. Você vai ter dor de cabeça, vai ser difícil. Isso no começo da entrevista. Tu quer mesmo? Ela quer. Depois que ela fala que ela quer, que ela já passou. Só chega para mim o Gui na última fase, que é a fase mais cultural, que a gente vai olhar para a cultura da pessoa, a mentalidade da pessoa. Depois que ela falar que quer, aí eu vou apresentar a visão da empresa. Por que eu estou vendendo a empresa para aquele colaborador? Eu não contrato ninguém, turma. É ele que se contrata. Vocês entendem a diferença? Parece sutil, mas existe uma grande diferença. Eu tenho que deixar a pessoa que me escuta assim, meu irmão, eu quero fazer parte. Não tem perigo. Ontem eu recebi um print de um vendedor que eu estou contratando lá para o banco. A gente tem uma unidade do banco. E aí ele mandou um print para o amigo que indicou para a vaga, né? Ele escreveu assim para o Arthur, que é o meu líder lá na operação. Irmão, essa empresa fede a sucesso. Eu quero fazer parte. Entende? Eu contratei ele, não, ele está se contratando, entende? Então, como é que eu vendo isso? Agora, quando eu vou começar um processo de contratação, é igual venda, turma. Eu preciso fazer um funil. Como é que funciona o processo de contratação na grande maioria das vezes? Vou abrir uma vaga de contador, vou botar no meu Instagram e pedir indicação dos amigos. Recebi 5 currículos, aí eu quero dar sorte de um desses currículos, querer a minha empresa, ter a senioridade que eu preciso, a habilidade que eu preciso e aceitar o preço que eu estou pagando. Turma, uma vaga precisa de pelo menos 100 pessoas concorrendo nessa vaga. Então, quanto mais eu coloco aqui, possibilidades no topo do funil, eu preciso ter gente entrando aqui no topo do funil igual venda, turma. Eu preciso ter currículos aqui para avaliar, pessoas que passam por entrevistas e pessoas que vão ser contratadas. Eu não posso simplesmente colocar no Instagram, no LinkedIn, uma publicação e achar que eu vou contratar a melhor pessoa do mundo. Não vou. Não vou. Então, assim, como é que eu resolvo isso, Márcio? Primeiro, eu deixo a minha empresa interessante para o mercado. Todo dia tem consultor e vendedor querendo vir para o Grupo VOP. Todo santo dia a gente recebe pessoas no direct da empresa, nos nossos directs, no LinkedIn, querendo vir para a empresa. Segunda coisa, segundo princípio, eu preciso de funil, volume. Augusto, quando é que tem uma vaga aberta no Grupo VOP? Sempre. Sempre, se você for no LinkedIn do Grupo VOP, deve ter umas 4, 5, 10 vagas lá abertas. Agora, mesmo que eu não esteja precisando da pessoa. Vendedor, por exemplo, é 24 horas aberto. Vendedor não tem como. 24 horas aberto. Vendedor, turma, é o maior turnover, é a maior rotatividade, é a função que mais tem rotatividade no mundo. Hoje a vaga mais aberta no LinkedIn é a vaga de executivo de venda, de vendedor. São mais de 75 mil vagas abertas no setor comercial. O que isso quer dizer, Augusto? Tem muita vaga aberta, muita oportunidade para o vendedor, não tem? Então tem muita possibilidade para ele sair também. Ele olha para o lado, tem uma vaga ali que está pagando R$500 a mais. Por que eu ficaria aqui? Então, uma coisa que a gente tem que se provocar, uma coisa que eu acho que eu levei para a minha vida e levo para a minha vida enquanto empresário, desde a época que eu ainda não era empreendedor, faz tempo, mas, né? Desde a época que eu não era empreendedor, mas, cara, se eu ganho só o salário, independente do salário, do tamanho dele, eu estou sendo muito mal remunerado. Se o teu colaborador não tem essa consciência dentro da tua empresa, se o que eu faço para ele reter é só salário, ele vai embora. Porque sempre tem alguém que paga mais. Sempre. Uma das minhas perguntas no Fit Cultural, que é a primeira fase do processo seletivo, e eu vou mostrar isso amanhã no evento, lá abrir o slide e tudo mais, amanhã não, sábado. Vou mostrar isso sábado no evento. É assim, se está lá no processo seletivo, aí tem uma pergunta lá no processo seletivo antes dele vir para a entrevista. É um Fit Cultural, um formulário. Que eu pergunto assim, se amanhã você receber uma proposta para ganhar mais de home office, o que você diria? Tem gente que coloca assim, eu tenho que pensar em mim, ou então, eu acho que eu iria, porque é mais confortável. Essa pessoa nem vem para a entrevista, ela perde já no Fit Cultural.
Então eu tenho que apresentar coisas, eu tenho que trazer pessoas que têm fit comigo, mas eu tenho que colocar venda do processo seletivo. Eu tenho que vender o meu processo seletivo. Por exemplo, se a pessoa passou pelo fit cultural, depois do fit cultural ela recebe um vídeo de um case de um colaborador interno que chegou como estagiário e foi crescendo. Para quê? Para ela não faltar a primeira entrevista. Quem é que marca a entrevista e os candidatos faltam? Lá raramente falta no Grupo VOR, porque tem um processo, é igual venda, Márcio. Igual venda, então topo de funil, muita gente entrando, eu tenho que deixar a minha empresa sexy, eu tenho que vender a minha empresa para o colaborador, ele tem que sentir isso, meu irmão, diferencial, e volume, contratação e volume. Agora, retenção de talento, aí eu entraria em outra coisa, mas como a sua pergunta foi, Augusto, eu tenho esse problema. Agora, uma coisa, não sei se você já faz isso lá, ou se não fizer, acho que faz sentido tu avaliar e fazer um teste e tudo mais. Modelo de contratação. Né? Eu tenho contratação CLT normal, tradicional, tem essa opção. Tem a contratação PJ com comissão variável. Tem associados. Como assim associados? A gente trabalha no modelo mais associados lá no Grupo VOR, os advisors, os consultores. Como assim, Augusto? Ele ganha sobre a performance do cliente. Ele tem um contrato fixo. Aí ele tem uma variável por cada contrato que ele atende, certo? Ele tem uma variável adicional se o cliente dele bater meta. Ou seja, ele está jogando junto comigo. Ele está interessado no meu cliente junto comigo. Por exemplo, tu trabalha no tributário, né? Tributário e fiscal, né? Imagina que fez uma recuperação lá. E se essa recuperação rompeu tanto, será que ele não poderia ganhar uma variável? E ele não ficaria mais interessado dessa recuperação que tu tem 20%, 30% geralmente no tributário, é isso, né? Essa média de mercado. Então será que ele não poderia dar 5% do meu líquido, do que eu recebi? Então tem como tu criar modelos de contratação e participação, que ele não é sócio, porque a maioria dos funcionários que a gente acredita que merece virar sócio, ele não aguentaria virar sócio. Entende? A maioria que... Porque, turma, não tem aquela pessoa boa pra caramba, dedicada pra caramba, esse meu irmão, tem que tornar essa pessoa sócio. A gente não fica com esse sentimento? Na grande maioria das vezes, eles não estão preparados para aguentar ser sócio, para ter a rotina de sócio, rotina de empresário. Então, o que eu tenho que fazer? Lá na BTG Pactual, que é um dos maiores bancos aí, referência do Brasil, na América Latina, eles têm um modelo assim, ó. Cara, eu dava participação societária para os meus associados, meus advisors, meus consultores. E aí eles perceberam que participação societária, para o empresário faz sentido. Para o cara que tem a cabeça de longo prazo, faz sentido. Ser sócio de uma empresa multibilionária que é o BTG Pactual. E aí só que ele percebeu para aquele consultor agora, ele disse, cara, não faz tanto sentido. Ele quer comprar o carro dele, o apartamento. O que eles fizeram? Mudaram a participação em partnership, né, em parceria, em sociedade, para bônus anual. Se você bater determinada meta, você vai ganhar, sei lá, 300 mil de bônus no ano. Aí ele vai lá e compra o apartamento dele. Tá muito mais, a retenção de talentos, grandes talentos do BTG ficou muito mais alta do que dar pequenas cotas de um negócio multibilionário que no futuro daria muito mais do que o bônus do cara, mas o cara também pensa a médio prazo e curto prazo. Então é adaptar, Márcio, o que faz sentido para esse colaborador. O que faz sentido para essa pessoa? Estava contratando um supervisor. Aí o cara botou lá, híbrido. Tchau. Muito bom o currículo do cara. Trabalhando na empresa de tecnologia, não vou falar agora, né? Empresa de tecnologia grande, Fortaleza e tudo mais, e contratar um supervisor para um segundo squad que eu estou montando e tudo mais, segundo time. Quando eu vi lá, híbrido, aí tem outra resposta lá sobre salário. Eu disse, poxa, modelo de trabalho CLT, eu não, mano, né? Líder aqui é PJ. E aí ele respondeu, cara, passou. Entende? Então eu preciso ganhar tempo no processo. Entendeu, Janaína? Depois do fit cultural, aí vem a entrevista com o meu RH. Aí o meu RH vai setar a vaga, aí começa a vender. O RH começa a vender, setar como é que é a vaga, fazer o balizamento, como é que é a vaga, o que tem que ter, o que é importante e tudo mais, papapá. A vaga é essa, você aceita, faz sentido. Depois da RH, vem uma entrevista técnica. Com quem? Com o líder, se for um vendedor, um líder de vendas. Ou um vendedor experiente, um sênior. Aí vem com o vendedor. E aí depois vem com o líder da área. Hoje eu e o Gui, a gente não faz mais contratação. Só quando é um líder muito grande, o C-level ali e tudo mais. Então, aí vai para o líder da área. O que o líder da área faz? Eu chamo, lá tecnicamente no POP tem assim, entrevista cultural. Eu chamo de entrevista casca de banana. Tem que ter casca de banana nessa entrevista, turma, porque é melhor descobrir se a pessoa é boa de entrar do que depois. O que é casca de banana, Augusto? Me dá exemplo. Estava contratando a RH lá no grupo. E a última entrevista foi comigo. E aí tinha duas candidatas muito boas. A minha supervisora que hoje entrou e uma candidata antes dela. E aí eu fiz a pergunta assim, ó.
Você falou que gosta de muito desafio, porque, cara, eu disse para ela, você vai ter que montar um outro setor de RH do zero, contratar pessoas, vai dar trabalho. A minha empresa não é uma startup mais, mas muda todo dia, é muito dinâmica, enérgica e tudo mais. Falei das dificuldades para ela. E elas, não, Augusto, sou uma pessoa que passei por muitos desafios, gosto de desafio pra caramba. Eu devolvi a pergunta. Ô, doutor, me conta o maior desafio que você passou na vida profissional. Não quero saber da sua vida pessoal, mas da vida profissional, me conta o seu desafio. Ela, poxa, Augusto, não estou lembrando de nenhum agora. Já deu um cri-cri. Como é que tu passou por muito desafio? E eu perguntei, como é que tu passou por muito desafio e tu não lembra de um agora? Aí ela, não, deixa eu lembrar aqui. Aí passou um minuto, ela disse, não, lembrei. Semana retrasada, eu tive que entrar na sala do sócio, chamar ele para conversar e dar um feedback para o sócio que ele estava com um comportamento que eu achava que não era interessante. Aí eu respirei fundo, aí eu disse assim, eu posso dar um feedback muito sincero? Ela pode. Eu disse, doutor, isso não é desafio não, isso é seu trabalho. Se você é RH e não tem coragem de dar um feedback para um sócio, como é que eu vou lhe tratar, eu vou lhe contratar como líder do RH? Ela, poxa, Augusto, é mesmo, obrigado pelo feedback. Perdeu a vaga ali. Porque a entrevista é casca banana. Se eu estou em dúvida em 2, 3, eu tenho que descobrir quem quer. A Alana, que é hoje a nossa supervisora, ela me deu uma baita resposta que eu não posso dizer, porque ela, Augusto, eu passei por esse problema na minha antiga empresa, tive isso aqui, tive que passar por isso, resolvi desse jeito, e foi um baita problema. Eu não posso falar porque é uma coisa mais, né, pessoal barra o nome da empresa lá, que é uma empresa relevante no estado do Ceará. Entende? Então eu tenho que ter entrevista de casca de banana. Por exemplo, o Gui me viu entrevistando o último vendedor. O vendedor, eu disse assim, ó, eu faço uma pergunta para vendedor. Imagina que tu tem muitas habilidades. E tu tem aquela habilidade que tu tem muito orgulho. E que tu pudesse me emprestar a tua habilidade. Qual habilidade tu me emprestaria e por quê? Ele disse, não, eu sou desenrolado, Augusto. A habilidade que eu te dou é porque eu sou desenrolado, eu desenrolo tudo. Aí eu, que massa, irmão, me dá um exemplo. Ele, porra, lembrar agora... Mas como é que tu é desenrolado, tu vai me dar um exemplo, mano? Ele, não, mas aí só na prática, pô, bora pra prática. Tu tem 1 minuto pra tu explicar, tu visitar o nosso site e tu vai me vender um produto do site. Vou te dar 1 minuto, vou fechar a tela aqui e vou fechar o áudio. Tu não é desenrolado? Ele sou. Pois tá bom, vamos pra prática. Fechei lá e fiz. E, Augusto, como é que ele foi? Bem pra caramba. Acredita que ele foi bem? Só que eu tenho que dar essa pressão pra descobrir, sim ou não? Sim ou não, turma? Principalmente com o vendedor, turma. Porque o vendedor é muito bom. Mas ele também é muito bom pra maquiar muita coisa, sim ou não? Porque ele é um vendedor. Se ele não tiver os teus valores ainda, ele maqueia. Então eu tenho que dar uma entrevista de pressão. Então, Augusto, eu tenho 50 currículos, aparece 2. Eu tenho que deixar meu processo mais interessante. Nesse meio tempo, eu tenho mensagem de confirmação, vídeos de pessoas bem-sucedidas, eu mando vídeo de case do grupo, eu mando vídeo de cliente falando bem do grupo, para essa pessoa sentir vontade de estar lá. Sentir vontade. E lembre, turma, eu vou fazer a provocação de novo para a gente passar para a segunda pergunta. Se essa pessoa ganhar só um bom salário no teu negócio, ela tá sendo muito mal paga. Se for só pelo um bom salário. Entende? Sempre terá alguém que pode pagar mais ou algo mais interessante. Principalmente se eu estou tratando com a geração Z. Porque eles não querem só grana. É outra parada. Beleza? Próxima pergunta, turma. Márcia, respondi, te ajudei?